Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Além da Lei, nosso podcast com grandes referências do mercado jurídico para falar sobre diversos temas, menos sobre temas super técnicos e mais sobre os temas do mercado, visão de mercado, gestão, prospecção, desenvolvimento de negócios e como superar os novos desafios que o mercado vem impondo aos advogados e advogadas. Então hoje eu tenho um super prazer de estar aqui com o Olavo Ferreira, professor, procurador, autor de diversos livros, né? Uma grande referência aí da arbitragem. Olavo, é um super prazer ter você aqui com a gente hoje. O prazer é meu, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Vai ser, da minha parte, muito interessante bater esse papo contigo, porque eu tenho acompanhado os episódios anteriores e sou fã do seu podcast. Pois é, Olavo. Inclusive, essa conversa, ela nasce, eu falei, puxa, vai ser super legal trocar uma ideia com o Olavo. Um dos meus clientes, né, ele estava lá envolvido numa grande arbitragem, falou, cara, tem alguns pontos aqui, Fernando, que eu nunca passei por isso aqui é super importante para mim, eu queria conversar com alguém que é referência nesse mercado. Eu falei, cara, troca uma ideia com o Olavo. Ele falou, putz, o Olavo é uma baita referência aí mesmo. Então você tem uma visão, né, Olavo, que eu acho que é muito importante para trazer aqui, que é uma visão de quem está nesse mercado, mas com outros chapéus, né, com outros papéis, mas tem muito claramente o que essas pessoas precisam, né, como professor, né, na parte do árbitro, você interage muito, então vai ser muito rico ter essa sua visão aqui. Hoje eu queria já começar exatamente explorando um pouco dessa sua trajetória, né, o que você fez para chegar até aqui hoje, essas diversas experiências que você teve aí ao longo da carreira, que você tem uma baita história de vida que o pessoal vai gostar de ouvir. Bom, o que sempre nós lemos nos grandes clássicos aí da gestão, da administração, é que nada acontece do dia para a noite. Exato. E eu atribuo muito aí a facilidade que eu tenho de estudo e de atuação em vários ramos do direito, a minha vivência de um passado que começa auxiliando meu pai, que era proprietário de postos de gasolina, mas que colocava a mão na massa desde a abertura ao fechamento. Então, nas férias eu ia ajudá-lo. Quando meu avô falece, ele assume as fazendas, empregado, lista de pagamento eu que fazia, já com 15, 16 anos. Chegou a trabalhar no posto, abastecia? Abastecia, varria na hora que abria o posto, tinha um lanchinho, um pão na chapa, umas 9h30, mas a gente já estava trabalhando desde as 6h30, ia ao banco, uma atividade que me fez aprender muita coisa. Na fazenda, eu ia do peão ao advogado. Então, meu pai sempre me incentivou a mostrar como o valor do trabalho, da dedicação, contato com os vizinhos, que eram vizinhos daquele mais humilde, que tinha aquele conhecimento de vida e uma pessoa fantástica, a um grande empresário rural. Então, todas essas pessoas sempre trazendo um ensinamento muito rico. Também a datilografia me auxiliou muito e meu pai tem todo o mérito disso, porque eu não queria fazer um curso que faria em 3 meses, eu fiz em 6, mas me auxiliou muito depois no direito e também me viabilizou que eu fizesse a datilografia dos contratos de arrendamento para a usina. Nisso eu aprendia muito já antes da faculdade. Na faculdade eu tive o grande prazer de também atuar como estagiário de uma vara única no Ministério Público, fazendo cível, recuperações gigantescas. Para vocês terem uma ideia, uma recuperação de uma empresa que fabricava óleo de soja, que o promotor pedia para eu conferir tudo, até recibo de reembolso do administrador. Eu fui fazer o recolhimento como procurador do Estado o ano retrasado. Então é uma falência que ninguém localizava. E esse é um ponto muito interessante, Olavo, porque a gente tem hoje no mercado, né? Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Bom, os advogados, os sócios, as sócias dos escritórios,
eles precisam sair do operacional, né? Precisa sair do operacional. Muito se bate nessa tecla hoje. Mas só que você traz esses exemplos de diversas coisas que te ajudaram ao longo da sua carreira. E você fala da datilografia, você fala da atividade dentro do posto de gasolina, de ir ao banco, etc., que são atividades vistas como operacional, mas que isso foi super importante para você. Então, sempre que eu ouço com muito cautela essa questão de saída operacional, porque senão você corre o risco de ficar alheio ao que acontece, né? De achar assim, eu só vou me envolver aqui com temas super complexos, né? Com a parte intelectual e etc. E aí acaba que você perde aquele molejo, aquela dinâmica para lidar com um cliente que tem um perfil diferente, né? Você fica meio alheio ao mundo e depois é muito complicado de aplicar tudo que você tem do ponto de vista intelectual na prática, né? Você concorda com isso? Nós temos que sempre pensar com a cabeça de quem nós precisamos convencer. Com quem que a gente está falando. Com quem que a gente está falando. Então, o grande líder, ele vai motivar mais aí a sua equipe se ele conseguir entender como essa pessoa pensa. E em todas as áreas. Por exemplo, eu tento, às vezes, auxiliar alguns amigos, até familiares, em fazer aí a sucessão dentro de empresa agrícola. E às vezes, o filho tem alguma resistência, o pai não consegue convencer o filho. Eu falei, mas você já pensou que ele, quando trabalha com você na fazenda de café, ele está se comparando contigo e você foi uma pessoa que fez um milagre, que saiu de engraxate a proprietário rural, com uma fazenda maravilhosa de café. Além disso, você foi secretário das finanças, você é advogado. Você já pensou que teu filho te olha como um Deus? E talvez você tenha que ter mais cuidado com relação a isso, porque ele não vai conseguir fazer o que você faz. Então, sempre, no operacional, é importante a gente pensar com a cabeça de quem nós estamos falando. Porque, na prática, não deixa de ser uma comunicação. E quando alguém comunica com outra pessoa, a gente tem que atingir a pessoa com quem a gente fala. Exato. Mas o problema é que nós entramos muitas vezes no automático e já queremos passar já aquela comunicação e ela não vai ser tão eficiente sem nós pensarmos no emocional. E às vezes trazer o emocional dessas pessoas para ajudá-la a pensar, você quer chegar a esse resultado, você tem que percorrer esse caminho. Perfeito. Nas metodologias de geração de negócios, né, é muito isso que eles trazem. O primeiro ponto que você precisa numa reunião, né, com qualquer pessoa que você queira fechar algum negócio, que você queira ter algum resultado em termos profissionais, você precisa gerar o que eles chamam de rapport, né? Na psicologia, o rapport é a conexão. Então, você vai falar do time da pessoa, se ela gostar de futebol, você vai falar vinho, etc. Trazer algum ponto de conexão que você vai trazer aquela pessoa para a conversa. Se você for muito direto ao ponto, é possível que ali em 2, 3 minutos a pessoa já deixe de ouvir porque você não conseguiu gerar essa conexão, né? É o que ensinam os grandes livros de negociação de Harvard, né? E assim, nessa minha trajetória, eu tive também experiência em conseguir resolver muito acordo de briga de sucessão, de família, de herança de tio, avô, e que tá aquela briga tremenda, eu conseguia isolar as pessoas e tentar trazê-las para chegar ao centro. Eu falei, por que vocês vão ficar brigando com esse patrimônio parado? E o dinheiro bom é o dinheiro que circula. Então vem cá, desculpa se a turma te ofendeu. Como nós podemos chegar a uma alternativa que te deixe feliz? Então, assim, isso ajudou muito. Separar a pessoa do problema e atingir aquilo que ela quer e também o que as outras pessoas querem, dentro de parâmetros objetivos sempre. Então, tudo isso foi algo que eu consegui desde a época de trabalhar com meu pai nas férias, ainda que fosse no posto, com os empregados de fazenda. Se não tivesse essa construção, não teria sido mais fácil como é hoje para mim. Perfeito. Tem muito essa comparação dos escritórios que atuam fora do eixo Rio-São Paulo. Fala, putz, é mais difícil, né? Eu não estou presencialmente e tal. Como é que eu alcanço as empresas que estão nas capitais? E aí a gente vê, tem algumas questões do interior que elas ajudam, né? Nesses relacionamentos, que são coisas ali que a gente geralmente não tem tanto na cidade. Eu também venho do interior, né? Eu venho de Resende.
e eu vejo que algumas coisas aqui, elas acabam que as pessoas não criam essa casca, digamos assim, de algumas relações no interior. Então tem os prós e contras, é óbvio, mas eu acho que esse paralelo, né, de estar fora do eixo Rio-São Paulo nos conecta com algo que me remete muito a você também, Olavo, que é a questão do posicionamento. É uma pessoa super técnica, mas também que está lá nas redes sociais se posicionando e reconhece a importância disso, né? Mencionou, cara, tem que fazer story aqui quando estou levando meu filho para a escola. Então, conta um pouco de como que isso foi para você, que também imagino que seja difícil, né? Foi muito difícil, Fernando, porque assim, eu começo a minha vida no direito morando numa fazenda do meu pai, logicamente, que eu era muito privilegiado porque eu era filho do dono da fazenda, mas uma fazenda com 2 quilômetros de terra, a 7 quilômetros uma cidade boa que é Orlândia, e indo para todo dia para a cidade, para estudar, para fazer estágio, mas ali eu verifiquei que sem os livros eu não conseguiria avançar. E os livros me viabilizaram. Então, o primeiro livro que eu estudei e li do direito foi um livro que era do meu pai, eu tenho a edição clássica até hoje, Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito. Meu pai é advogado, nunca exerceu. Lendo esses livros e buscando muitos livros, eu ficava amigos livreiros, comprava, eu fui criando um fascínio por livros. Meu pai chegava até a duvidar, porque eu sempre tive uma vida muito ativa. Então, eu era o cara da noite, eu era o cara das festas, mas lia muitos livros. E eu aprendi uma técnica de grifar livros, que era muito bom para a memória. A memória é visual, ela é muito mais do que auditiva. Mas eu estou falando tudo isso porque isso me travava um pouco para a questão de rede social. Então, eu ingresso na Procuradoria em 1998 com 23 anos, eu começo já a lecionar em curso preparatório para concurso. Aquela época era o quê? Orkut? Nem isso, não tinha rede social. Não tinha. Nem era aquele da Yahoo que saiu de linha, então nem isso. Mirk. Eu passei no concurso, eu colei grau em fevereiro de 97 e tomei posse... Perdão, colei grau em fevereiro de 97 e passei no concurso em fevereiro de 98. Era internet de escada, o máximo era o UOL. Quando eu li informativo do Supremo era coisa fantástica. Mas aí, com essa atividade de professor de curso preparatório para concurso, em 2013 eu entro no curso do Luiz Flávio Gomes, que foi um curso disruptivo, para quem não sabe, por videoconferência, era satelitário, nós transmitíamos as aulas em São Paulo com 2 câmeras. Era uma aula muito cansativa, porque você tinha que dar uma aula para quem estava prestando o concurso, é um público muito exigente. E era aula para quê? Para milhares de pessoas? Poxa, teve aula que eu dei para 5 mil alunos. Então, assim... E a primeira aula foi um desafio, porque o Luiz Flávio me chamou para dar uma aula de 2 horas de direito parlamentar, CPI e imunidade parlamentar. Aí eu desci biblioteca para conseguir suprir essas 2 horas com muita qualidade de didática, de classificações, de jurisprudência. E o ministro Gilmar Mendes deu uma aula em seguida de 1 hora. Eu participei da aula do ministro. E depois dessa aula do ministro, nós tivemos uma entrevista na TV Justiça, que também foi transmitida ao vivo para os alunos, que eu participaria com o Márcio Char e com o Luiz Flávio. Por que eu participaria? Porque o Luiz Flávio ficou afônico. E eu precisei presidir a entrevista junto com o Márcio Char, dono do consultor jurídico, que se tornou um grande amigo. Deu tudo certo, dali eu fui para Manaus, corri o Brasil dando aula no curso do Luiz Flávio. Nessa época ainda nós não tínhamos o Orkut ainda, era 2003, assim, era o comecinho do Orkut. Aí eu abri o Orkut, comecei a receber muitos seguidores, mas fiquei num delay muito grande com o Instagram. E fui coordenador de um curso de direito. Resistiu ali nos primeiros anos do Instagram, né? Resisti muito. Eu também. Resisti muito. Eu era fechado e tal. E aí eu fui coordenador de faculdade de Direito, fui contratado por uma Headhunter, coordenei 1000 alunos na UNAERP de Ribeirão Preto, fiquei 2011 e 2012, casei, tive filho, já optei por uma vida mais tranquila de só dar aula em doutorado e mestrado. Mas antes tive uma experiência de montar curso em Araçatuba, e sempre com essa comunicação muito fácil. Então, para você ter uma ideia, eu recebia o avaliador do MEC em Araçatuba, ele já me conhecia, porque ele era dono do curso do Luiz Flávio Gomes em Goiânia. Isso tudo facilitando a vida, né? Sim. Mas aí, as redes sociais, né? Vou chegar lá já.
Não, pode falar. Isso é muito interessante, porque tem diversas pessoas, advogados, sócios que têm uma atuação acadêmica muito forte, dão aula, palestra, etc. Mas na hora ali de gravar um conteúdo ou se posicionar nas redes, dão uma travada. Eu fico numa dúvida, depois eu queria a sua opinião, porque tem uma questão que é a timidez, né? Que não me parece o caso das pessoas que palestram para centenas de pessoas, que dão aulas, etc. E tem uma outra questão de talvez achar que aquilo ali é algo menor. Então, esse é um ponto que eu acho importante da gente falar, porque essa resistência muitas vezes vem, poxa, eu vou ficar aqui em rede social, como se isso fosse algo menor. E como a gente tem hoje essa questão do posicionamento sendo cada vez mais importante, eu queria também ouvir sua opinião sobre isso, porque eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Aí, nessa época, o que eu verifiquei? O Luiz Flávio Gomes, já com um site que era Atualidades do Direito, já tinha vendido o curso, já estava se preparando para ser candidato a deputado federal. Ele falou, Lavo, tem que gravar vídeo curto. Aí eu gravei alguns vídeos curtos, mas com toda essa dificuldade. Isso era na época 2011, que eu estava na coordenação. E ainda resistente. Mas aí eu comecei a pensar em muita gente, você tem que montar um Instagram, você tem que abrir. Aí eu falava, poxa, quando eu morava na fazenda eu não tinha acesso a isso. Então, graças àquelas apostilinhas do Damásio, eu me preparei no concurso morando em Ribeirão Preto, com acesso aos grandes professores. Então, o livro do Alexandre de Moraes já tinha as apostilinhas dele antes de sair. Foi um marco divisor em qualidade de didática. Só que aí eu percebi, pois eu preciso ajudar as pessoas como eu fui ajudado por esses livros. E uma forma de eu ajudar é abrir meu Instagram. E eu comecei, mas o começo você se sente ridículo, você sente que você não tem uma... E a comunicação aperfeiçoa com o treino. Então, assim, muitos cursos que eu lancei me ajudaram muito na atividade criativa, porque eu tinha que gravar stories de 1 minuto. E nisso, eu utilizava toda aquela bagagem de páginas e páginas de livros para sintetizar em 1 minuto. E aí está o desafio. No nosso livro de Direito Constitucional, nós temos 2.000 páginas de Direito Constitucional. Praticamente o Direito Constitucional inteiro, que eu escrevi com um juiz federal que é fantástico. O Juliano Taveira Bernardes passou em vários concursos, vários em primeiro lugar. E esse livro, nós estamos na 15ª edição. E eu tive aí a grata surpresa de verificar que num novo ranking, ele sai de novo como o 4º livro mais usado em direito constitucional entre 230 juízes recém-aprovados. É uma pesquisa que é feita por um perfil que se chama Magistratura Estadual em Foco. E aí eu começo a utilizar mais, antes da pandemia, o meu Instagram, e na pandemia dá um boom de seguidores, porque eu lanço alguns cursos. Lancei algumas edições do curso de Introdução à Arbitragem pela OAB de São Paulo. O ano passado eu tive um curso pela OAB Nacional para trazer a democratização à arbitragem. E começo a gravar vídeo sem ter medo do ridículo, sem ter medo do que vou falar, não. E nisso as pessoas começam a agradecer, começam a mandar dúvidas no inbox, e eu respondo todo mundo. Porque se Deus talvez tenha me dado algum talento, é muito errado eu não usar esse talento para ajudar o próximo. Perfeito. E isso tem me trazido muita felicidade, porque eu vejo que as pessoas estão engrenando. Como eu comecei a dar aula muito novo, em 1999... Era comum, às vezes, por conta da videoconferência, chegar para uma audiência e o juiz tinha sido meu aluno. Isso é muito gratificante, porque o estudo é muito solitário, né, Fernando? Eu lembro que eu escrevi minha dissertação de mestrado morando no Guarujá e me privando de sair para a praia um período, me privando de encontrar um período com os amigos, logicamente que eu tinha também uma vida social ativa. Mas era uma atividade tão solitária e eu estava escrevendo a dissertação, muitas dúvidas. Primeiro, será que a dissertação vai ficar boa? Segundo, será que essa dissertação vira livro? E terceiro, será que esse livro é lido por alguém? Então, todos esses desafios eu conseguia superar. E uma felicidade enorme quando a gente abre um julgado do Supremo. O primeiro julgado que eu abri do Supremo em 2006 me citando, eu não acreditava. O primeiro passo é ligar para a mãe e para o pai. Falou, valeu o investimento de vocês, né? Então, a rede social me possibilita esse contato. Então, lá, além dos seguidores, eu tenho um canal no Telegram que eu mando notícia para uns 300 inscritos. O Telegram ainda está esfriou muito depois da pandemia. Mas eu recebo dúvida do Brasil inteiro. Isso é muito gratificante. Eu acho que você trouxe alguns dos principais pontos aí que quebram essa objeção, né, de ser algo menor, né? Porque muita gente traz o ponto assim, cara, você vai para a rede social,
pessoal cita o Instagram, cara, o pessoal lá vendendo um monte de coisa, um posicionamento de quem não tem experiência, etc. No LinkedIn, mesma coisa, só que do ponto de vista corporativo. E aí, se a gente tem essa postura passiva de falar, isso aí já está inundado por pessoas que, no nosso entendimento, elas fazem algo que não nos agrada, do ponto de vista, isso não é ético, não concorda, etc. A gente se esquiva e a gente fica fora disso, a gente está dando cada vez mais plateia, né, e protagonismo para essas pessoas. Quando, na verdade, a gente deveria retribuir, como você falou, acho que esse é o principal ponto, a gente retribuir tudo que a gente adquiriu de conhecimento, compartilhar esse conhecimento, né? Na nossa conversa você trouxe alguns pontos de que, cara, eu não vejo a questão da concorrência, né? Eu, tô aqui na Camis e tem outras pessoas que também participam das câmeras e a gente está trocando, ajudando, dando dicas. Então, esse é um ponto que eu acho crucial para quem ainda tem essa resistência, né? Eu acredito que, assim, a minha origem rural, do meu pai, dos meus avós, é muito nesse sentido. Os vizinhos de fazenda se auxiliam para que todos cresçam juntos. E eu não vejo, de outra forma, nenhuma das outras atividades profissionais. Então, assim, na parte como atividade docente, eu sempre trouxe outros professores também para as instituições que eu participava. Eu lembro que o Luiz Flávio Gomes já era um fenômeno. Em 2003, o Rogério Sanches Cunha, que é um promotor de justiça que é best-seller, um gigante como professor, queria dar aula lá. A primeira aula que ele foi comigo, ele fez questão de dormir no sofá-cama do meu quarto. Somos muitos amigos, para economizar a diária do Luiz Flávio Gomes. Ele se tornou o melhor professor do curso do Luiz Flávio Gomes. E o Pedro Lenza, eu lembro ainda uma história interessante, o Pedro foi me buscar para nós irmos na formatura da cunhada, era uma sexta-feira à noite, eu fiz ele entrar na aula, responder perguntas, sorteamos livro, jogamos fax para cima, para sortear livro. Veja, era fax na época, 2003. Então, assim, eu sempre tento trazer um colega para a arbitragem, tento indicar, auxilio as outras câmaras. Eu dei uma palestra em 2019 de introdução à arbitragem na Associação dos Procuradores do Mato Grosso do Sul. E continuei plantando a sementinha. Eu lecionava muito no Mato Grosso do Sul, na escola do Ministério Público. E o ano retrasado ou passado, eu voltei, dei outro curso de introdução. A Procuradora-Geral organizou um evento oficial. Deu alguns meses, saiu o decreto instituindo a arbitragem pela Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu fiz questão de levar todas as câmaras para se apresentarem para os procuradores. Então, eu acredito que no ramo da arbitragem ela tem muito que crescer ainda. Ela tem crescido muito, né? Mas uma mão ajuda a outra. E eu vejo que, assim, voltando para a rede social, eu falo que é a hora de eu retribuir. Mas eu paro e olho para trás e vejo que essa coragem de não ter medo do que falam e que eu sempre tive na vida, né? Eu nunca fiquei preocupado com o que fossem falar, porque eu, na minha concepção, estava fazendo algo que é certo, correto, honesto, baseado no trabalho e no estudo. Mas eu vejo que hoje eu ganhei muito mais com as redes sociais do que eu devolvi, porque minha comunicação melhorou muito. Eu vejo os primeiros vídeos e eu vejo hoje, eu não piscava. E a câmera lá no Luiz Flávio deu um treinamento pra gente, só que é uma comunicação e uma câmera totalmente diferente aqui. A didática completamente diferente. Então, eu passei a explicar melhor para as pessoas de mais variadas culturas, de mais variadas idades ali, que eu atinjo no Instagram. Então, eu ganhei muito mais do que eu ofereci. Né, que a gente precisa ter, tem que se limitar ali. Ainda mais quem gosta de falar muito igual eu. 30 segundos, 1 minuto... ou 3.000 caracteres, enfim. Reunião, por exemplo, eu acabo rapidinho. Então, assim, essa facilidade de comunicação, de você perceber o que a pessoa quer, até na hora de criar a estratégia de montar um curso, porque você precisa vender. E aquele marketing de Instagram é muito diferente. E ele é muito focado. Isso me ajudou também a desenvolver várias formas de explicar para os advogados que eles devem vir para a arbitragem. Então, para você ver, os primeiros cursos que eu montei na ESA, 100, 200, 300. O que a gente tem de
dados ou informações assim desse mercado que demonstram esse crescimento, né? Você citou algumas questões muito interessantes. É um mercado que tem crescido muito. Se vocês jogarem arbitragem na jurisprudência do site do Tribunal de Justiça de São Paulo, vocês vão ver vários julgados. Como há confidencialidade como regra nas arbitragens, nós não temos uma estatística que é fiel à realidade 100% de todos os casos. Mas a professora Selma Lemes faz uma pesquisa que é publicada lá no canal Arbitragem, uma pesquisa muito rigorosa cientificamente, e que demonstra o crescimento absurdo da arbitragem nos últimos 10 anos. Para vocês terem uma ideia, só as autarquias da União têm mais de 200 bilhões de reais em discussão em arbitragem. Nós temos, fora isso, as arbitragens da União, as arbitragens do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, e os entes federativos têm migrado para a arbitragem. Por quê? Várias características. Uma obra pública não pode ficar parada, Fernando. Um serviço público de transporte, coleta de lixo, não pode ficar parado. E a arbitragem resolve rapidamente. E eu tenho feito esse trabalho de convencimento dentro de vários executivos municipais para que criem esses decretos e coloquem essas cláusulas. No âmbito privado nem se diga. Para vocês terem uma ideia, o que cresce o número de arbitragens na CANCA, que é a Câmara de Arbitragem da OAB de São Paulo, que só julga questões societárias entre advogados. Também nós temos arbitragens menores do quinto andar, que é a maior imobiliária do Brasil, ela se vale de cláusula arbitral. E o TJ tem mantido todas recentemente. De forma que é uma área do direito que tem crescido muito e que envolve grandes e médios valores hoje. Acredito que a tendência é nós trazermos valores pequenos, porque o judiciário hoje, numa vara civil, nós temos 99,9% do movimento de direitos patrimoniais disponíveis. Sim. Então, alguns juízes falam, nós ficamos resolvendo briga de barbado aqui. E briga patrimonial. Quando isso é direito disponível, tem que sair do judiciário. O judiciário tem que se ocupar de direito indisponível. Processo crime, processo ambiental, problemas de saúde. Então, eu acredito que é mais do que uma tendência isso. Nos Estados Unidos, casos menores vão para a arbitragem. Perfeito. E com as grandes empresas começando a adotar, né, grandes litigantes, digamos assim, que antes iam para o judiciário começando a adotar, eu acho que isso estando nos contratos, né, eu até estava ontem com um amigo meu que é do mercado financeiro, perguntou, o que você acha desse modelo de negócio aqui, que são das câmaras de arbitragem mais pulverizadas, assim, B2C, né, focadas em atender muitas demandas, que nesse caso do quinto andar, por exemplo, de outras empresas que têm isso. O meu grande desafio, eu falei, cara, eu acho que o grande desafio é isso estar previsto no contrato para depois não ser invalidado. Então, as empresas embarcarem nessa, né? E aí, cientes dos custos disso, dos prós e dos contras, etc. Porque aí, tendo a adesão das empresas, né, isso estando nos contratos, aí sim, eu acho que e pelo que você trouxe, está já começando a constar. A maior parte das franqueadoras insere nos contratos de franquia a arbitragem nas discussões entre a franqueadora e o franqueado. E é importante aqui nós citarmos que a questão da arbitragem, ela envolve celeridade. E a celeridade, ela tem um efeito psicológico. A parte que pensa em não cumprir o contrato, pensará 2 vezes que não poderá contar com a demora do judiciário. Então, na análise econômica do direito, isso tem um peso enorme. É algo que eu trato desde a primeira edição do meu livro, do custo de oportunidade, além do custo de transação. Está contando que não vai gastar 100 mil hoje, vai gastar daqui a 3 anos, né? Não, isso pode colocar aí. E além disso, o reembolso do vencido é muito rápido também. Sim. E, logicamente, você fez um contrato bem elaborado, além da cláusula arbitral, você pôs alguma garantia daquele negócio. E você trouxe um dado muito interessante das cifras, né? Falou em 200 bilhões de discussões das autarquias e entes públicos. Para você ter uma ideia, a gente está falando hoje do faturamento somado dos escritórios, algo na casa de 60, 70 bilhões, né? Sim. Não temos números tão recentes, mas eu imagino que esteja nessa casa. Ou seja, olha o tamanho desse mercado, né? Todas essas grandes obras que têm investimento estrangeiro ou financiamento estrangeiro se exige cláusula arbitral. E a nossa infraestrutura ainda ela tem uma necessidade muito grande de crescer. Fora isso, ainda nós temos a necessidade de que os serviços públicos não tenham interrupção.
Então, veja, lá na minha cidade de Ribeirão Preto, nós tivemos uma avenida parada por 5 anos, porque havia aí a necessidade de restauração de um paralelepípedo e a empresa rompeu o contrato. E se tivesse cláusula arbitral, a solução seria muito mais rápida. Portanto, assim, nós temos um mercado, os eventos de arbitragem e administração pública crescem. E mais ainda, nós temos já aprovado no Senado uma lei de arbitragem tributária, que já está na Câmara para votação. E essa lei é muito boa. Essa lei, inclusive, prevê uma vantagem fantástica, que quando o contribuinte perde a arbitragem tributária e é auto de infração, a lei prevê que o árbitro poderá conceder um desconto. Veja, o fisco quer receber. E a arbitragem é rápida, tributária, e a transação tributária já é um sucesso, né? De forma que isso é muito interessante. E aí, olhando para trás, tem um tópico no livro de arbitragem que está saindo agora a 4ª edição, que eu ampliei 41 pontos, 297 notas de rodapé, que trata da arbitragem temática. Então tem arbitragem no direito do consumidor, na administração pública, arbitragem tributária, arbitragem societária. E aí eu olho para trás e falo, nossa, poxa, e foi mais tranquilo fazer isso. Por quê? Porque eu comecei no estágio em vara única, eu comecei trabalhando com todos os temas, eu prestei um concurso que caíram vários ramos do direito. Você não caiu no feitiço da especialização, né? Não, olha que interessante isso. Até porque minha mente sempre foi muito inquieta. Então, para vocês terem uma ideia, eu viajo nas férias, minha esposa é juíza, mas a gente não consegue viajar muito por conta do movimento dela. Mas é difícil eu não ter umas férias ou licença-prêmio que eu não estudo um pouquinho. Então, assim, lá atrás, dentro desse período, na Procuradoria, mudando muito de área também. Eu começo com tributário em 1998, já caio numa banca de grandes devedores, que já faz acompanhamento no Tribunal de Justiça, despachando com o desembargador, entregando memoriais. Depois eu fui eleito para o Conselho Superior, que tem membros natos, o procurador-geral, o corregedor, que trata de processo disciplinar, concurso de ingresso. Nós instituímos a escola da procuradoria nessa época. Aí eu volto para a banca no tributário. Fiquei na área de penal um período, cedido para a defensoria. Foi um aprendizado enorme, um conflito ético no começo, que eu defendia criminoso. Mas vi que era uma defesa técnica, entrei com habeas corpus no STJ, ganhei vários casos no STJ. Eu volto para o contencioso fazendo empregado público por 10 anos. Então, ali eu entro com reclamação constitucional, eu entro com mandado de segurança de liminares trabalhistas, porque não tem recurso. Eu já tinha livro de mandado de segurança. Eu cheguei a entrar com uma ação rescisória no Supremo de uma servidora que era seletista e ela foi fazer o trabalho na procuradoria, foi alçada ao cargo de procuradora de autarquia. Nós entramos com rescisória. Então, assim, eu vejo que isso tudo foi uma escadinha e muito complementar para que eu chegasse onde estou hoje, com a facilidade de mudar aí o chip, mudar o estudo. Né? E o que você trouxe, Olavo, de insight, você falou, olha, você tem agora a arbitragem temática, a arbitragem para isso, a arbitragem para aquilo. Tudo isso, pessoal, são novas áreas de negócio, né? Novos produtos, novos serviços dentro desses temas, dentro dessas temáticas de arbitragem. A gente fala muito isso aqui, né? O mercado jurídico está saturado, etc., 1.400.000 advogados, mas o tanto de coisa nova que surge todo dia, que podem surgir novas demandas daí, né? E você trouxe alguns exemplos aqui ao longo da nossa conversa, é também uma coisa riquíssima. Não, é muito rico. Por exemplo, a arbitragem trabalhista cresce muito. Seja de autos executivos, prevista no artigo 507A da CLT, seja, às vezes, fora do âmbito trabalhista, nós temos também algumas situações, como representação comercial, é comum usar a cláusula arbitral. Já tive caso de arbitragem de representação comercial. Então, assim, é um conhecimento muito interessante. E tem alguns outros mercados que vão crescer muito. Por exemplo, o mercado de crédito de carbono, com certeza vai incluir cláusula arbitral. E está em fase de ser implantado no Brasil. Então, assim, nós temos... E o judiciário, é impossível para o judiciário, além da questão do volume, ter uma especialização nessas áreas na velocidade que o mercado exige, né? Você está trazendo a questão de representação comercial. A gente foi consultado por um departamento jurídico de uma grande construtora, falando, cara,
eu estou tendo muito problema no judiciário por conta dos meus corretores, dos meus representantes comerciais. O judiciário não está entendendo o meu contrato com eles, né, que é algo diferente. Então, quando você vai para uma arbitragem, você tem um conhecimento muito maior do outro lado, você tem uma especialização naqueles temas, etc. Você está trazendo uma questão de mercado de carbono que é ainda mais avançado, né? Questões que a gente chama rocket science. Isso você precisa ter uma dinâmica que é muito difícil. Não dá para exigir do judiciário. Isso Não dá. é humanamente impossível. Não dá. Minha esposa é juíza e ela estava no núcleo da corregedoria que ela tinha que dar 130, 140 sentenças por mês. Se você somar a jornada de trabalho, contando o final de semana, quantos minutos ela poderia gastar numa sentença? Então, infelizmente, com o grande número de processos que nós temos, com esse alto índice de litigiosidade no judiciário, o juiz tem poucos minutos ou poucas horas para se dedicar para cada caso. Nisso ele tem que entrar num sistema de produção em escala. Sim. Então eu brinco, não sei se vocês conhecem como que se faz pão numa padaria. O padeiro, quando está muito cansado e ele acorda 4 horas da manhã, ele tem que passar uma gilete para deixar o pão com aquela estética bonita. Tem muito caso em cidade pequena que o padeiro esquece a gilete dentro do pão. Por quê? Porque ele está fazendo por vários pães por vários minutos. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com essa escala. Porque ninguém quer morder um pão com uma gilete no meio. Nossa, E na arbitragem nós não temos isso. Na arbitragem nós temos um cuidado especial. O árbitro ali, ele está zelando pela sua reputação. Há um comentário de que o árbitro faz a sentença para aquele que perdeu o caso. Então ele esgota na fundamentação, ele analisa os fatos. Na audiência, os fatos são esclarecidos com muita minúcia. Para vocês terem uma ideia, aqueles que não conhecem a arbitragem, nós temos no início da audiência uma apresentação do caso, uma sustentação oral com PowerPoint por vários advogados. Então tem um advogado que fala da questão processual, outro fala do mérito, outro fala da cláusula penal. Então é algo muito minucioso. Algo que no judiciário não dá tempo, por mais que os juízes se dedicam. Eu conheço vários juízes que estão com síndrome de burnout. Eu conheço vários juízes que vão para o esporte, na maratona ou triatlon, mas depois arrebentam o joelho. Porque a força do treinamento para fugir do estresse do trabalho é tão grande que acaba comprometendo a saúde do corpo. Então, assim, nós temos que repensar esse modelo atual. E voltando em algo que a gente pensou... E como os grandes escritórios podem preparar essa nova geração, como os grandes líderes podem preparar, eu que tenho muito contato com jovem, hoje menos em sala de aula, mas o estagiário passa por mim, eu já tive estagiários que me ensinaram muito, eu tenho ex-estagiário que me ensinou tanto e hoje é presidente da JUF, o Caio Marinho é um brilhante presidente, tenho ex-estagiários promotores, juízes, e o que eu vejo que falta? O retorno aos clássicos livros, aos livros clássicos. Hoje o estudante do direito, o estagiário no escritório grande, o advogado júnior, ele tem acesso a uma jurisprudência, a inteligência artificial para fazer minutas. Tá tudo na mão ali. Tudo na mão. Algumas até criadas pela inteligência artificial, né? Até esses desvios aí criativos. Mas nós temos que tomar cuidado para que não ocorra um congelamento cerebral, para que não ocorra uma obesidade cerebral, que nos Estados Unidos é muito comum por conta de controle remoto. Então, acho que assim, o grande incentivo que os grandes escritórios podem fazer é o retorno aos clássicos. Os jovens têm uma dificuldade muito grande na escrita hoje, porque estão acostumados com essa linguagem de WhatsApp. Tem uma dificuldade muito grande de comunicação verbal também. Eles estão acostumados a comunicar por WhatsApp. Então é importante nós pensarmos que essa geração precisa de mais apoio daqueles que têm essas situações de liderança e incentivá-los a trazer os clássicos para um clube de leitura no escritório. A nossa mente, com a variedade de estudo de várias matérias, com o uso de várias matérias, ela fica mais criativa. Isso ajuda tanto no contencioso, na criação e construção de teses novas, superação de precedentes antigos, como também na consultoria. A consultoria é uma atividade eminentemente criativa. Sim. Então, se ele não tem um conhecimento amplo, construir uma tese, preparar para mudança de uma outra tese, viabilizar um negócio, criar saídas, isso depende de leitura, porque a leitura é o oxigênio da mente. Seja a leitura fora do direito, ou seja a leitura no direito. Você trouxe um ponto que é extremamente importante, eu vejo isso na minha vida, assim, sempre que eu tô, assim, eu me sentindo estafado, cara, a cabeça não consegue,
raciocinar mais, etc., ou vou dar uma caminhada. Mas quando eu me sinto sem criatividade, eu leio algumas páginas de um bom livro, depois eu já vejo como aplicar aquilo, ou ainda que não tenha a ver com aquele tema especificamente, já me vem alguma luz sobre alguma coisa, né? E é um ponto... O efeito é impressionante, O efeito é Eu impressionante. li e já assisti alguns grandes professores dizendo que a leitura acalma a mente, ela diminui nossos batimentos cardíacos e ela produz um hormônio muito interessante. Então hoje nós ficamos com essas telas verificando aí mundos que não existem nas redes sociais e veja, a minha rede social, ela tem ali a parte do direito. Até a turma de marketing que me orienta, eu gosto muito de comida, eu criei um Instagram para comida e restaurante. Esse Esse muito bom muito também, bom, mas lá lá no meu não tem tanto. Mas nós precisamos retornar à literatura, inclusive fora do direito. Eu leio muitos livros de administração, negócios, relacionamentos, comunicação, o corpo fala, como chegar ao sim, eu leio todos os livros da série desde 2001. Então essa literatura me ajuda muito na vida. Sim. E a negociação para mim é uma paixão. Eu tenho uma empresa pequena de negócios imobiliários que eu tenho imóveis comerciais, mas para vocês terem uma ideia, eu tenho um inquilino de ferro velho que pediu para negociar diretamente comigo, tirar da imobiliária. E eu abri uma exceção porque ele é uma pessoa especial. O imóvel é muito grande, é do lado de um grande magazine que logo vai precisar ampliar, e eu me dou muito bem com ele. E já estou direcionando ele para outro imóvel numa transição desse. Então, tudo isso porque eu tenho que ter mais paciência, mais tempo e parar tudo para conversar. Mas é um desafio, é nisso que eu aprendo. Sim. Perfeito. E esse é um ponto também que está muito relacionado a compartilhar depois esse conhecimento. E aí você trouxe toda a questão da sua trajetória acadêmica e como professor. Eu queria ouvir de você, Olavo, que já teve aí milhares de alunos, como que você enxerga a dinâmica da educação jurídica hoje, né? Você trouxe a questão da importância dos clássicos, etc., o que você acha, qual que é a sua visão de como vão ser os próximos passos, qual que é a sua visão desse mercado hoje? Eu tenho muito medo. Primeiro que eu sou da geração Barça. Então, muito novo, meu pai comprou uma Barça e tudo ali. O que é isso? Vai na Barça. Vai ali. E meu pai sempre estimulando a leitura. Então, um dos primeiros livros que eu li foi a biografia do Juscelino Kubitschek. E eu me apaixonei por biografias. Então, eu li várias biografias. E algumas, Evandro Lins e Silva, Chateau. E eu vi ali que era muito importante ler. E ler o dicionário. Eu li o dicionário. Eu também tinha isso quando eu era... E a Barça... Hoje nós não temos Barça. Eu tentei comprar uma Barça uns anos atrás para o meu filho. A última edição, salvo engano, é de 2009. Faz muita falta. Então precisa pegar uma inteligência artificial que tenha a Barça atualizada dentro dela. Porque nem confiabilidade ótimo. Nós temos da informação. Sim. TikTok é campeão de fake news. Sim. Então, assim, nós precisamos retornar a um tempo que os sêniors foram criados. E como que esses sêniors... na Barça, no Carlos Maximiliano, no Pontes de Miranda, na Clóvis Bevilacqua, aqueles livros até um pouco difíceis de ler. Porque tem uma linguagem, eu estudei tributário no mestrado, teoria do direito tributário do Becker. Era muito difícil, uma linguagem muito pesada. Hoje nós temos o SABAG que facilita a linguagem no direito tributário. Tomara que a pessoa leia o SABAG, que foi um grande amigo, é um grande amigo que eu viajei muito dando aula nesses cursos. Então era bom também os cursos que me davam esse contato com os grandes amigos, que são pessoas brilhantes que eu aprendo e aprendi muito. O retorno aos clássicos, o retorno à literatura é imprescindível. Outra comodidade, nós datilografávamos. Então eu estou falando que aquelas pessoas que já estão num grau de advogado sênior ou CEO no escritório grande. E na datilografia você tinha que não ter, você não podia errar. Você não podia se dar ao luxo de errar, que você tinha que fazer a folha inteira de novo. Hoje não, tem computador, copia e cola, inteligência artificial. Outro dia eu fiz uma decisão arbitral, apaguei o nome das partes, pedi para fazer uma revisão. Eles acharam uma data ali que precisava de correção. Então, nós não tínhamos essa comodidade. Então, acho que nós temos que pensar que a comodidade existe hoje, mas nós não podemos ficar escravo dela. Sim. Então, assim, é elementar voltar a essas atividades de pesquisa antigas. Eu sou um grande fã do professor Clóvis de Barros Filho e tem diversas aulas dele gravadas, né? Acho que na USP.
E aí tem uma aula que ele fala da importância de leitura dos clássicos, e ele fala, cara, é uma questão de honra. Você lê ali uma página do Kant, você lê e não entende nada na primeira. Você fala, pô, eu tenho um cérebro, estou alimentado, tenho uma casa, tenho todas as condições aqui, alguém escreveu uma coisa há não sei quantos anos atrás, isso aqui é uma referência, como é que eu não vou entender, né? É uma questão de brio. Eu tenho que sentar, eu tenho que entender. Eu acho que hoje a gente perdeu um pouco disso, né? Ó, você olhei aqui, pô, não entendi, deixa eu jogar aqui para IA para vir um pouco mais mastigado aqui para mim. Só que esses atalhos, né, eles acabam, né, nem sempre funcionando, por mais que às vezes a gente esteja numa pressa, etc. Mas tem uma questão do discernimento, né, e do que aquilo nos possibilita começar a discernir, entender, e algumas coisas que elas são fundamentais, né, para construir o nosso nível de consciência e a forma como a gente lida com as outras pessoas e vive, né, a nossa filosofia de vida, ser construída a partir de referências filosóficas, isso se perde, né? Isso não tem como a IA nos trazer. Não tem. E é assim, algo que eu aprendi que é muito marcante na minha vida, meu pai sempre falou, ó, cuidado, você estuda muito, cuidado que tem que ter resultado prático aquilo que você estuda. Então pensa só nas consequências econômicas de uma decisão judicial, de uma ação civil pública de um membro do Ministério Público. E depois eu fui fazer filosofia no mestrado e eu tive uma aula, eu me matriculei Kant, gnoseologismo, uma coisa assim incompreensível, a gente tem uma ideia da aparência da coisa, com um professor que o currículo dele era fascinante. Ele tinha sido promotor, juiz de direito, pediu exoneração, virou gerente jurídico da Auto Latina e foi vice-presidente da Auto Latina. Um sujeito extremamente prático, o Jaci de Souza Mendonça, que tem uma obra fantástica de filosofia. Um outro professor, e tem vários, vou cometer a injustiça de citar dois só, João Maurício Adeodato. Eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra em homenagem, um evento em homenagem a ele. Eu estava escrevendo doutorado em 2007 e como o João Maurício é uma pessoa que detém um conhecimento profundo e é muito prático. Ele estudava grego antigo, mas ao mesmo tempo ele tinha estratégias em matéria tributária, ele ensinava como os alunos preparavam uma tese em direito tributário, mas com aquele conhecimento de quem estudava grego antigo, que estava todo ano no Max Planck, na Alemanha, pesquisando profundamente a ciência. Então, acho que assim, isso enriquece, né? Ele tem repertório. O estudo abre a cabeça de forma a te propiciar enxergar algo que as pessoas não enxergam. Esse repertório ele é muito importante, né? E ele nos torna libertados, porque assim, o dinheiro vai e volta, o sucesso profissional vai e volta, mas o conhecimento adquirido ninguém tira da sua mente. O maior patrimônio que uma pessoa tem é o conhecimento. Sim. E ele possibilita que você rompa algumas barreiras, principalmente consigo mesmo. Só que a nossa cabeça, ela é como uma musculatura da perna, do ombro, do peito. Se nós não exercitarmos, ela atrofia. E quanto mais nós estudarmos e forçarmos, eu sempre quando era jovem e adolescente, eu gostava com meu pai de ir em concessionária, trocar carro, meu pai também gostava de muito carro. E eu ficava assim, surpreso como os vendedores de carro tinham um raciocínio rápido. E eu precisava acompanhar, porque eu gostava de fazer aquilo e não queria pagar caro. Então eu comecei a treinar meu raciocínio lendo para ler mais rápido, pensar mais rápido. Isso me ajudou muito depois no concurso. Porque eu tinha muita matéria para estudar e pouco tempo. Então assim, tudo é treino na vida, ninguém nasce sabendo. A diferença é que uns vão se dedicar mais e outros menos. Inteligência, todo mundo tem um grau, mas ela aumenta com o estudo. É outra coisa que eu descobri também estudando e depois eu fui ver que a doutrina também diz isso. Muito bom, Olavo. Com essas palavras, então, acho que a gente pode fechar aqui da melhor forma possível, né? Eu queria ver se você tem algum recado, alguma mensagem final que você queira deixar aí. Eu só queria agradecer e dizer que eu estou à disposição, se nas minhas redes sociais, se as pessoas tiverem algum tipo de dificuldade, questões técnicas, e foi um prazer participar desse bate-papo aqui. Desculpa meus excessos, porque eu não consigo me conter às vezes com as suas perguntas estimulantes. Obrigado pela oportunidade, Fernando. Foi ótimo, Olavo. Um grande prazer te ter aqui. Esse foi mais
um episódio do Além da Lei, oferecido pela FGX, referência em consultoria para escritórios de advocacia, em gestão e desenvolvimento de negócios. Espero que vocês já estejam nos acompanhando aí no Spotify e no YouTube, também nas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Muito obrigado, Olavo. Até a próxima, pessoal.